Ok, hoje nós vamos falar sobre o caso Maurício Souza, e veja, não é Maurício de Souza, hein, que é o quadrinista da Turma da Mônica. Maurício Souza, na verdade eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, porque todo mundo já sabe desse caso aí na internet. Tem muita gente falando a respeito desse assunto e eu sou mais uma pessoa que gostaria de dar meu parecer, pautado nos meus estudos, tanto a respeito da extrema-direita quanto da nova esquerda. Tá? Eu tenho estudado profundamente aí esses grupos. Na verdade preciso angariar um pouquinho mais de bibliografia aí, mas eu gosto de citar dois autores muito interessantes a esse respeito. O primeiro é o Mark Sedgwick, que escreveu um livro sobre os novos pensadores da extrema-direita, principalmente no contexto estadunidense, mas ele também está pensando isso, daqueles pensadores mais antigos da Europa. Tá? Mas também eu estudo a respeito da nova esquerda, que é um movimento fundamental para se entender várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos, certo? Que é basicamente um palco aí para o mundo, tem muita influência, né? O país é a grande potência que consideremos prevaleceu na Guerra Fria. Então o que acontece é lá acaba reverberando. Não só lá, né? Na verdade há uma dicotomia aí, Europa e América do Norte. Né? De qualquer maneira, eu estudo então esses dois grupos. E você vê os males que se apresentam aí, e citando, né, um autor que estudou profundamente a nova esquerda, foi o Roger Scruton. Né? Então você tem aí o Mark Sedgwick com o livro dele falando sobre a extrema-direita, e do outro lado você tem o Roger Scruton, que tem um livro, inclusive, chamado Nova Esquerda, que é bem interessante. Inclusive eu estou preparando já um vídeo a respeito desse livro. Assim, o Scruton realmente é fantástico, cara. Como ele consegue dissecar os pensadores de esquerda é um negócio assim extraordinário. Então, a crítica vale para os dois lados, E é importante a gente entender isso, porque podemos considerar, mas você está com viés de confirmação para um lado para o outro. Mas a questão não é você estar no centro entre esquerda e direita. Tá? Eu explico isso num áudio que já estou preparando para postar em podcast, a respeito da crise que o Hayek, o cientista político e economista da escola austríaca, depois da escola de Chicago, faz ao conservadorismo. Hayek critica o conservadorismo europeu. E eu tenho preparado esse áudio aí para comentar essa crítica a respeito do que ele via como problemas no conservadorismo, que vale muito a pena a gente refletir. Né? Então a questão não é você se voltar meramente para o centro e achar que os dois lados estão incorretos. Eu não estou preocupado em voltar-me para o centro de um debate entre extremos. Eu estou preocupado em voltar para a concreção do mundo real. O que o mundo real está me mostrando, certo? Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer em vista desse debate. Porque muitas vezes a gente está perdido no pacote ideológico da esquerda e da direita, sem considerar o que a concreção nos diz. E isso já é extremamente polêmico, porque a vida real é muito difícil e complexa, tá? Então, por isso que eu sempre coloco aqui. A gente tem que avaliar o caso e não empacotar vários casos e dizer este é um padrão e estou impondo o meu padrão para aquele determinado caso. Eu não posso fazer isso. Porque a vida real ela é um monte de possibilidades, certo? Que não estão necessariamente se repetindo. Alguns padrões podem se repetir na história, podem, mas a história não é cíclica, como muitos dizem por aí, ao ponto de sempre se repetir da maneira igual. Nada se repete de forma igual. Todo dia é um dia inédito, né? Não sei se você já percebeu este dado simples da realidade. Bom, e aqui então preparei um texto para falar do caso Maurício Souza. E eu coloquei aqui da seguinte forma. Antes de falar do caso do jogador de vôlei, que está sendo divulgado em vários sites e canais da internet, quero deixar claro que tratei esse assunto não pelo viés moralista. Eu não estou aqui para ficar condenando ou ficar discutindo, né, se homossexual é certo ou errado. Isso aí não é tema para esse vídeo, tá? Bom, e aí eu coloco da seguinte forma. Mas antes de discutir isso, proponho começarmos com um tema que tem sido muito caro e explorado no ramo tanto da psiquiatria como da psicologia. É a chamada personalidade narcisista. Se você colocar aí personalidade narcisista, pode ser no YouTube, pode ser no Google, você vai encontrar muito material falando sobre esse assunto. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa caça às bruxas, né? Que é uma mentalidade também perigosa. É a coisa do pêndulo, né? Você critica uma coisa, mas você pode estar indo para um extremo enviesado, você está se afastando do mundo concreto, é um problema. Mas é fato que a catalogação de uma personalidade narcisista me parece ser algo plausível. E aí eu digo aqui, narcisistas são geralmente centrados em si mesmos. Tem um caráter solipsista. E quando se trata de solipsismo aqui em psiquiatria, ou na verdade na psicologia em geral, é uma coisa à parte, né? Porque é uma mentalidade muito perigosa. Na filosofia, o solipsismo pode enredar para outros lados aí. Mas a gente considera que é um problema, né? E o solipsismo é denunciado, inclusive, pelo George Lukács, né? Que é um esquerdista mora aí, que foi inclusive um personagem fundamental para que o Theodor Adorno pensasse a sua ideia a respeito tanto da dialética do esclarecimento quanto da dialética negativa, que eu trato num vídeo que já falei aí tempos atrás, está disponível no meu canal. Tá? Bom, então o solipsismo é um problema para todo mundo. E assim,
esse caráter solipsista tão sobressaltado no narcisista faz com que ele tenha dificuldade em nutrir empatia pelas outras pessoas. Empatia, ou uma personalidade empata, vamos colocar dessa forma, é algo que deveria ser natural para todas as pessoas, certo? Só que tem distúrbios de personalidade que impedem uma pessoa de olhar para outra com certa empatia. Se colocar no lugar do outro, não literalmente, né? Porque isso não é possível, né? A gente tem limitações físicas nesse quesito. Mas fazer um esforço imaginativo de se colocar no lugar do outro é um exercício que a maioria das pessoas, principalmente na época de maturação, faz, certo? Mas o narcisista tem essa dificuldade, pois sempre que eles tendem a ter empatia, um gatilho de viés interesseiro lhes fornece justificativas, as famosas justificações, né? O homem sempre tentando se justificar dos seus desvios. Muitas vezes, essas justificativas no narcisista, claro, são imaginadas, pode ter até um ponto de verdade ali, mas elas servem para acusar o outro, ou ver neste outro um culpado que merece ser censurado e não compreendido. Mas tudo isso está, assim, orbitando, né? Orbitando o seu próprio ego. Essa que é a grande realidade. Qualquer justificativa em relação ao outro está apenas orbitando no ego desse sujeito narcisista. Então a gente pode dizer que o narcisista acha que tudo ao seu redor é um coadjuvante de sua vida pregressa e ele seria, digamos assim, o protagonista e agente não só de si mesmo, porque assim, ser protagonista de si mesmo é uma coisa até adequada, tá? Todo mundo deveria ser assim. Mas o narcisista vai além, porque ele quer ser protagonista de tudo que está até mesmo fora dele, até da vida dos outros. Isso é um problema. A maioria dos grandes líderes mundiais que a gente pode ver, talvez, né? Eu não poderia trazer dados numéricos aqui e calcular quantos são narcisistas ou não, porque isso é muito difícil, que o cara precisaria passar, né, por um prognóstico de um especialista para saber se quantos são narcisistas e quantos não são. Mas eu acredito que boa parte sejam ou narcisistas ou até mesmo sociopatas, né, porque eles tendem a cargos de liderança, já que eles querem estar sempre na evidência. Eles querem ser o centro de tudo, então eles tendem a cargos de liderança, certo? Não que todo líder necessariamente seja narcisista ou sociopata. Tem quem diga até que o perfil do psicopata possa ter algum uso do ponto de vista utilitário na sociedade. Eu tenho meus questionamentos a esse respeito, mas enfim. Aí eu coloco aqui, evidentemente não devemos comparar um perfil narcisista com um psicopata ou sociopata, tá? Porque uma coisa é o narcisista, outra coisa é o sociopata. São perfis diferentes. Eu até coloco aqui, pois ao que parece o narcisista não nutre necessariamente a frieza obscura, digamos assim, de tais predadores, né, como são os psicopatas que vão muito além do mero narcisismo. Porém, a indiferença que sentem a certas figuras seletas, porque o narcisista é meio aquele cara que aponta a uma vítima e fala, é nesse aqui que eu vou investir, né? Enfim. E aí eu até coloco aqui, podem ser algum suposto amigo, uma pessoa que o cara vai se aproximar ali, pode ser um parente, um irmão, um pai, um filho, etc. Quer dizer, isso pode acontecer até no seio familiar, né? Você tem um pai narcisista, você tem um filho narcisista, uma madrasta, um padrasto, né? Esses arquétipos, eles estão muito presentes, por exemplo, nos desenhos da Disney. Você pode ver ali traços de narcisismo nas vilãs bruxas, nos vilões invejosos. Então tem tudo isso, né? Aparece aí, tanto na literatura quanto no cinema. Bom, que lhes faz agir de modo a não meramente desprezar fulano ou ciclano. O narcisista não é só aquele cara que despreza, que é indiferente à existência daquele indivíduo. Se fosse só isso, você se distanciava dele, tudo bem. Mas a questão é que o narcisista ele enfatiza o desprezo. Olha aí a diferença. Uma coisa é você desprezar, já uma situação suspeita aí, né? Quanto ao seu caráter. Outra coisa é você enfatizar o seu próprio desprezo, humilhando constantemente aquele sujeito, aquele indivíduo. Você está cozinhando efetivamente o cérebro do outro. Eu coloco aqui, tornar o desprezo algo contínuo e delirante. Principalmente quando o alvo é algum familiar, uma pessoa próxima, como é a relação entre parentes e como é a relação, por exemplo, entre chefe e empregado. Acontece muito, tá? Então, você imagina, né? Tudo bem, a gente considera que a família é a célula máter da sociedade. Só que a família também está cheia de problemas, né? A gente pode ficar idealizando demais, dizendo que a família é perfeita e tal. Às vezes, cara, no seio da família é que você tem opressores, sociopatas, né, abusadores. Tá? Isso aí está amplamente catalogado nos processos aí, policiais, né? E, assim, a relação de chefe-empregado acontece bastante. Muitos indivíduos que possuem uma personalidade narcisista, como eu já coloquei,
são líderes que ocupam chefia em muitas empresas Brasil afora. E não só empresas, mas não só no aspecto do livre mercado, mas também na política. Eu posso dizer que eu mesmo já fui vítima aí de uma chefe, de uma mulher, né, narcisista. Era uma moça assim, intragável, literalmente intragável, que perseguia todos os seus, digamos, entre aspas, subordinados ali na hierarquia da empresa. Eu, graças a Deus, à época eu consegui me livrar dela, né, pedindo mudança de horário, porque eu já sabia desse perfil e que isso ia dar merda. Então, eu acabei saindo, pedi lá pra gerente, né, e acabei saindo da equipe dela. Mas isso acontece, né? Então, cabe a gente também discernir esse tipo de pessoa para evitá-la a todo custo, porque se você quiser enfrentá-la, você vai sair perdendo, bicho. Essa que é a grande realidade. Se você quiser ter uma relação, né, de constante debate, você vai gastar muita energia inútil, né, frente a esse indivíduo. Mas aí fica a pergunta, por que eu estou falando disso a respeito do caso Maurício Souza? O que uma coisa tem a ver com outra? Bom, é simples. O narcisismo é marca latente na tal cultura do cancelamento. O que você vê nessa cultura do cancelamento internetiana é puro narcisismo. É um desvio de caráter muito profundo. Isso é um problema seríssimo. Eu até coloco aqui, ó. A justiça que essas pessoas apregoam é uma justiça seletiva e, portanto, uma justiça narcisista. Que é uma coisa assim contraditória, né? Porque se é justiça, não tem como ser narcisista. Mas dado o fato que é uma justiça que se torna seletiva, ela automaticamente perde o seu contexto de justiça efetiva para se tornar um mero exercício narcisista, agora em campo ideológico. Você saiu da esfera do indivíduo e entrou na esfera da ideologia política. E esse salto do indivíduo, do subjetivo para o intersubjetivo, é o grande problema que eu quero destacar nesse áudio aqui. Eu até continuo dizendo, ao invés de estarmos lidando com uma alma narcisista que tem em vários vieses políticos, você pode achar narcisista de direita, de esquerda, conservador, progressista, um monte de gente pode se dizer um monte de coisas e ainda assim ser narcisista. Porque tudo que elas falam em termos políticos, em termos éticos, em termos religiosos, em qualquer coisa, está girando em torno do seu ego profundamente sobressaltado, certo? Mas do ponto de vista, vamos colocar assim, no empreendimento socialista, há aqui um aspecto coletivo, que entra naquilo que Ortega y Gasset chamará de homem-massa. Já explico. Bom, e por ser mais coletivo e menos individual, a esquerda acaba sendo o alvo predileto da indústria milionária da agenda progressista. As grandes produtoras de entretenimento, ou pelo menos parte delas, estão engajadas em fomentar a sociedade mesmo a custas do seu próprio business. Tem gente que está dizendo aí, mas as empresas geralmente estão preocupadas com lucrar, em lucrar. Por que agora elas ficarem insistindo em algo que não dá lucro? Tem até aquela frase, né, famosa que se diz mais ou menos assim, né? Quem lacra não lucra. Né? Isso é uma grande realidade. As pessoas percebem isso, apesar de não estarem, vamos colocar assim, preocupadas em estudar a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Elas têm uma intuição de perceber, não, peraí, isso aqui tem um viés ideológico, um viés político no meio desse entretenimento que eu estou assistindo, eu não estou entendendo por que eles estão fazendo isso, mas eles estão insistindo demais nessa coisa. Eu não estou dizendo que você não pode assistir essas coisas, eu tenho acesso aqui à Netflix para assistir um monte de coisa. Mas o que eu estou dizendo é essa insistência em inverter, né, arquétipos, que eu acho que é extremamente perigoso do ponto de vista das relações sociais. Porque isso, na verdade, quando você toca o DNA, né, de uma estrutura social, a primeira coisa que você faz é mexer com os arquétipos. Então esse que eu acho que é o grande problema. Então isso não significa, denunciar isso não significa que você está agora dizendo que o homossexual é o grande responsável pela decadência da sociedade. Não, a homossexualidade existiu desde sempre, cara. Não vamos vir com essa conversa puritana, não. Porque, vamos lá, o próprio puritanismo é uma prática que os progressistas têm admitido, pelo menos em via de tentar controlar a mente das pessoas, né? Se a gente pega a história da Revolução Puritana, tudo bem, tem umas coisas boas ali, mas tem cada coisa bizarra que, pelo amor de Deus. Né? É a mentalidade policialesca que acontecia no puritanismo, que era pautado na Bíblia, e agora, por ironia, né, da história, é claro que uma história artificializada, porque são ações diretas e políticas e intencionais de determinados grupos, o policiamento está vindo agora de progressistas, pautados, claro, numa agenda totalmente intramundana, se é que você me entende. Olha a gravidade da coisa. As pessoas acham que o problema é ficar discutindo, né, sexualidade. Cara, sexualidade é só um pivô, assim, é tipo um navio quebra-gelo, é só um detalhe que basicamente é fundamental para eles, em vista de gerar essa polarização social, né? Essa invasão de ideologias que nem se combinam.
Você acha mesmo que feminismo se combina com lobby LGBT? Não combina não, meu amigo. Tem muitas feministas hoje levantando cartazes na rua dizendo que elas não têm obrigação nenhuma em se relacionar com mulheres trans, porque para elas mulheres trans não são mulheres coisíssima nenhuma, né? Só que o lobby LGBT vai dizer que mulheres trans são mulheres. Então olha a loucura disso aqui, não tem lógica nenhuma. A ideia sempre é implodir, não é mesmo? É polarizar a sociedade. Bom, e continuo dizendo, mas a parte da ênfase luminosa de que devemos respeitar e tolerar as pessoas, independente de sua sexualidade, etnia e preferência religiosa, que eu evidentemente corroboro, tá? Porque eu não estou aqui apregoando o Estado puritano, não sou louco da cabeça. A parte disto, esse tal lobby político inserido na cultura pop está servindo mais para polarizar a sociedade do que a ajudá-la em via da maturação. Vamos amadurecer, gente, vamos respeitar o nosso próximo, independente da sua sexualidade, independente da sua religião. Ok, só que não é isso que vocês estão fazendo, caramba. Vocês estão fazendo o exato oposto. É construir em cima de escombros. Então, assim, essa elite que financia projetos já bem agendados e que corta cabeças, né? Como foi o caso do Maurício Souza, corta cabeças em nome da lacração de seu mandamento, não é divino, é intramundano, de seu mandamento intramundano. Está pouco se lixando para o tal empoderamento, né, da escola de Frankfurt, empoderamento superando a razão instrumental. Eles estão pouco se lixando para isso. E eu digo aqui, certamente Ortega y Gasset discerniria bem essa elite aristocrática. Porque ele sabia que o homem-massa, entenda bem, o homem-massa que esses aristocratas fomentam, é um ingrato frente à estrutura de sua própria civilização. Eu repito aqui, como já falei em outras ocasiões, o Richard Dawkins é um neo-ateu, um cara chato para caramba, não vou falar um palavrão aqui não, mas um cara chato para caramba, que é um analfabeto em filosofia. Porque ele confunde Deus complexo com Deus simplíster. É um cara que não sabe nada de teologia. Mesmo ele admite que é um cristão secular. Certo? Bom, mas o homem-massa nem isso é. Ele não é apenas alguém que despreza a sua civilização enquanto ordem. Né? Não estou dizendo que a civilização é perfeita. Né? A própria escola de Frankfurt vai dizer que dentro das civilizações existe barbárie. Mas eles excedem muito nessa crítica. Fazendo aí uma espécie de crítica compulsiva. Né? Mas vá lá. Existem benefícios na civilização, certamente. Existe um nivelamento temporal. Existe aquilo que nós chamamos de direito consuetudinário, que é totalmente diferente da lei positiva. Se colocar a fé só na lei positiva se esquecendo do direito consuetudinário é um absurdo. Né? Porque o que dá aval à lei positiva, meu Deus? Qual que é o fundamento dela? Bom, é a ética inserida no próprio coração do homem, porque desde sempre o homem tem a condição de discernir o que é certo e o que é errado. Mas do ponto de vista de um princípio que consegue catalisar, né, essas ideias, distinguir essas ideias que estão ajuntadas, amalgamadas no mundo real. O homem tem essa capacidade, como diria Thomas Reid, né? O homem conhece o mundo fora dele, o homem crê, né, efetivamente crê no testemunho da memória, porque se você não crê no testemunho da memória, você não consegue fazer ciência. Porque eu poderia muito bem pensar que eu passei a existir há 5 minutos atrás, e que minha memória foi enxertada. Quem que vai provar o contrário, né? Quem que vai provar o contrário? Bom, mas não, eu estou crendo como fundamento no meu testemunho da memória, para poder falar das coisas. Existe um problema epistemológico terrível que a própria escola de Frankfurt batalha frente ao positivismo lógico. Né? Isso aí eu tratei no vídeo que falei sobre dialética negativa. Então, há um problema aí que a gente consideraria de indiferença frente aos benefícios da civilização. Porque o homem-massa ama a gritaria e a inversão de tudo que não esteja de acordo com seus desígnios. Lembra que estamos falando de justiça seletiva? Justiça, claro, entre aspas. São revolucionários por natureza, indiferentes a tudo que é humano, mas que está fora de seu reducionismo patético da vida e da realidade. Porque eles estão reduzindo toda a realidade àquilo que eles consideram uma injustiça veemente. Só que existem muitos tipos de males no mundo, não dá para você reduzir tudo a um só. Tá? Lembrando da lição do pêndulo, de novo. Por isso, quando uma massa de pessoas é fermentada em vista de fazer gritaria, muitas vezes de modo gratuito, sem justificativa efetiva, eles se tornaram como que um só, uma massa, um puê de batatas. Aliás, existem manifestações que são legítimas, tá? No meu vídeo que eu falo sobre rebelião das massas, eu enfatizo isso. É claro que há justificativas para se fazer manifestações e que isso está de acordo com a concreção. De novo, eu não estou preocupado em ficar no centro entre
a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eu estou preocupado em olhar para o mundo e enxergar a concreção. Então, quando você pega o caso do Lloyd, que foi morto por um policial que asfixiou o seu pescoço com o próprio joelho, né, o policial ficou em cima do pescoço do rapaz e matou. Né? Tudo bem, o rapaz teria cometido um crime, tá, mas matá-lo certamente não foi um acidente ali. Cara, aquilo gerou uma revolta nos Estados Unidos, mesmo em época de pandemia. E você vai dizer que foi sem razão aquilo lá? Não, pelo amor de Deus. Tinha uma certa razão, sim. Tudo bem, ocorreram exageros. Porque no debate de Martin Luther King e Malcolm X, eu tô do lado do Martin Luther King, velho. Total. Não é com uma manifestação arruaceira, quebrando tudo, que você vai conseguir mudar as coisas. Tá? Então, pra mim, Martin Luther King foi muito mais eficaz em via de deflagrar, sim, o erro da sociedade e apontar isso com força moral e não combatendo mal com mal, certo? Bom, eu coloco aqui. Por isso, quando uma massa de pessoas mais pautada numa perspectiva compulsiva em termos críticos, é fermentada em vista de fazer gritaria, muitas vezes de modo gratuito, sem uma justificativa efetiva, como eu já tinha dito, eles se tornam uma massa. Esse fenômeno aparece em ambos os espectros políticos, de acordo, claro, com a sua própria pauta, tá? Porque isso vai, evidentemente, depender de uma pauta específica. E é só nós estudarmos o mínimo que seja sobre psicologia de massa e saberemos que um aglomerado age como um corpo e já não é capaz de refletir apenas militar. Se quer uma indicação de livro aí sobre psicologia de massas, leia o livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. Se eu não me engano, o Freud tem um livro Psicologia das Massas, o Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. É muito interessante ler esses livros para compreender o quanto a massa é problemática do ponto de vista ideológico, porque na massa você não reflete mais as coisas, você só milita. Né? Eu até coloco aqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar meu texto aqui. Esse fenômeno que aparece em ambos os espectros políticos. E quando a militância toma o lugar da reflexão, estes tais passam a ser o peão com o qual os donos do rebanho jogam seu xadrez. Então, poucos se fuderam para refletir o mundo e a concreção. O que eles querem é fazer a roça, né? Deixar de refletir. Agora a militância é total. Porque para você chegar ao nível da violência física, você tem que ter muita certeza do que está fazendo, né? Então você parou de refletir a partir daí. Só que será que é de fato justificável a tua violência? Será que não há uma confusão metonímica aí em confundir a parte com o todo? Existe uma parte que é preconceituosa e aí eu vou condenar o todo, destruindo o patrimônio público? Isso aí é um absurdo, cara. Isso é um absurdo completo. E aí eu coloco aqui, eles, os aristocratas, que fomentam tudo isso, quer dizer, alguns, né? Estou dizendo que há um total afunilamento, né? Mas alguns estão engajados nesse propósito. Eu coloco uma classe de acadêmicos, empresários. Eu poderia considerar quase que como agiotas, né, políticos. Eles tentam fazer especulações frente àquilo que nós podemos chamar das cobaias, né, da massa, as cobaias sociais, experimentos sociais variados aí. É triste, né? É triste chegar a essa conclusão. Bom, e aí o que a gente observa aqui é o seguinte. Eles sabem, por exemplo, que a sexualidade não é só de caráter inato, mas pode ser aprendida se houver aí um processo adaptativo geralmente conhecido como dissonância cognitiva. E, meu amigo, quando você fala nesse tema, é polêmica total. Porque até que ponto a sexualidade também não pode ser apreendida? Principalmente em estado crítico, que, diga-se aqui, são crianças e jovens, porque o seu cérebro está em formação. Até que ponto essas pessoas não podem ter a apreensão de algum tipo de prática? Olha para a dissonância cognitiva. Daí, eu entender que a revolução sexual serve também como atmosfera para a revolução política. Se há um interesse de poder e um interesse político, pode-se usar, do ponto de vista até de uma engenharia social, a prática da sexualidade, seja para condená-la, no caso dos puritanos, seja para exaltá-la, no caso aqui dos progressistas. E essa questão da exaltação ou da proibição não tem a ver com os valores desses arautos da malfadada engenharia social. Tem a ver com a conveniência política. Ora a gente incentiva, ora a gente restringe. Veja o caso da China, né? A gente está falando da China aí como uma espécie de protótipo para o governo mundial, quem sabe, né? Mas a China está no processo de masculinização do homem. Não sei se vocês sabem disso. E por quê? Porque a China não está seguindo os parâmetros da agenda desses aristocratas aqui de Davos. Certo? Na verdade, tem uma briga lá do Xi Jinping com o George Soros. A grande realidade é que a China está preocupada em masculinizar os homens em vista de que não tenha esse déficit de natalidade, porque eles
Eles adotaram a política de natalidade, diminuir a população, e chegou a um ponto que eles estão com problemas, né? Então eles precisam rever isso daí. E aí a conveniência agora é outra. Então você tem que fazer propaganda de uma forma inversa. E eu não acharia assim, muito estranho se daqui a alguns anos aquela polêmica entre a crise populacional no mundo, ao invés de vermos um mundo superpopuloso, consideremos por dados estatísticos e dados científicos, a análise que é feita pelos especialistas, de que na verdade até 2100 o mundo passa a ter uma população menor do que deveria. E aí as políticas comecem a mudar no sentido em que se enfatize mais a masculinização dos homens do que a emancipação das mulheres, como tem sido feito até o presente momento. Porque, de novo, há uma conveniência política aqui, dado que eles entendem como problemas futuros do mundo. Porque se o problema é do mundo, quem tem que resolver é um governo de uma frente ampla, que a gente poderia colocar uma confederação aí entre os países, as multinacionais, as organizações civis, para repensarem esses problemas do mundo. Bom, se a superpopulação é um problema, então vale enfatizar o controle de natalidade, vale enfatizar o gaysismo, vale enfatizar o aborto, vale enfatizar a emancipação da mulher em via de que ela não precisa mais casar e ter filhos. A ideia é diminuir a população, a ideia é acreditar na concepção de Thomas Malthus, que é uma aporia completa, né? Se acreditar nas ideias de Thomas Malthus, tudo bem, existe um neomalthusianismo atualmente, mas isso é muito polêmico, né? Porque já saiu, se não me engano, que ano, meu Deus? Foi em 2017, eu acho, 2015 ou 2017, um ano aí, que a revista Nature, revista científica de renome, atestou que essa coisa de superpopulação é uma balela, né? Que na verdade, até 2100 a população tende a diminuir, não aumentar. Bom, então como é que vai ficar a política agora frente a essa, entre aspas, emancipação social? Fica a pergunta, né? Só que há, de fato, uma boa parte das pessoas, é só a gente estudar essa coisa de natalidade, a boa parte de grandes acadêmicos, cientistas intelectuais e até mesmo empresários acreditam que é um problema no contexto da superpopulação. E que aí vale fazer essa política de amigos das minorias, tá? É complicado isso, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui no texto. Eu coloco aqui, ó. Não me entendam mal. Por ser um sujeito liberal aqui, eu sou um liberal conservador, dizem que é impossível ser liberal conservador, né? Mas enfim, eu sou um liberal do tipo Hayek, né? O Hayek admitia que ele era uma espécie de Whig moderno, do partido Whig inglês. Portanto, ele era o cara da tolerância, né, frente à sexualidade. Então, eu basicamente sou um Whig também, certo? Porque eu acho que nenhum Estado, seja ele governado por políticos de esquerda ou de direita, tem o direito de condenar a vida privada das pessoas. Eu não acho que o Estado tem que intervir na vida privada de ninguém, certo? Não importa se o cara é sexualmente isto ou aquilo. Ele, como cidadão e como pagador de impostos, tem a obrigação do Estado de respeitá-lo. O Estado tem a obrigação de respeitá-lo, tá? Porque nós estamos pagando impostos, cara, pelo amor de Deus. Bom, então eu não admito de forma alguma que o Estado venha interferir nessas coisas. Só que da mesma forma que eu respeito o direito privado das pessoas, eu também acho que ninguém tem o direito de impor a sua privacidade a uma sociedade inteira. Quer dizer, que você quer impor as suas práticas privadas à sociedade inteira. Você acha que você está certo nisso? Você está maluco da cabeça? É absurdo isso, certo? Aí eu coloco aqui, assim se respeito, eu particularmente respeito os gays e sua condição, eu faço isso, só que eu também respeito, por exemplo, os evangélicos em sua posição. Vamos lá. Por que eu vou deixar de respeitar os evangélicos a favor dos gays? Ou a favor dos gays em detrimento dos evangélicos? Não faz sentido nenhum. Se eu estou dizendo aqui que minha preocupação é com os limites do Estado e seu imperioso desejo de fazer políticas que toquem até mesmo a mentalidade das pessoas. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Se eu sou contra o Estado puritano, eu também vou ser contra o Estado progressista, porque ambos querem dominar a minha mentalidade. Eu não posso aceitar isso. Tem nada a ver com sexualidade, pelo amor de Deus. Aí eu coloco aqui. Achar que um evangélico incita a violência contra homossexuais por causa da Bíblia é uma falácia que a gente chamaria aí de declive escorregadio. Né? Você dá um salto lógico aí exponencial. Porque assim, se Deus condena ou não a homossexualidade, isso aí é uma coisa de debate interno teológico, né? Mas isso está na esfera da soteriologia, da salvação e tal, e não na esfera social. Eu jamais vou querer condenar do ponto de vista social pessoa A, B ou C porque ela faz isso, aquilo ou aquilo outro. Desde que isso não seja crime, né? Daí vale a gente ter uma distinção entre lei positiva e lei consuetudinária, tá? Dos costumes. Valem os costumes, claro, mas o costume a norma, vamos colocar assim, não sei se norma é o termo correto, mas essa noção consuetudinária, a ideia dos costumes, ela é algo tácito, tá? E o que esses caras querem mexer é justamente no acordo tácito da sociedade, que tem sua esfera no hábito, eles querem mexer nisso aí, certo?
Ou seja, justamente aquilo que embasou a lei positiva, tá? Porque mesmo no hábito consuetudinário, na ideia de uma norma nesse sentido, já há a presença da tolerância frente àquilo que a gente chamaria de práticas outras que são heterotópicas, né? Se a gente usar a linguagem do Foucault aí, como é o caso do casal gay, por exemplo. Eles evidentemente devem ser tolerados na sociedade. Você vai ficar pelo amor de Deus, não tem sentido você perseguir alguém assim. Só que isso não implica em que agora você esteja enfiando goela abaixo da sociedade as suas práticas privadas, impondo isso a todo mundo. É um absurdo, né? Bom, então assim, acreditar que evangélicos impõem violência a homossexuais é um argumento completamente desproporcional. É você fazer como fizeram com Maurício Souza. Criminalizar a opinião. Pelo amor de Deus, que mundo a gente tá, cara. O cara tá sendo criminalizado. Tudo bem que da esfera jurídica ele não vai ser preso, né? Ninguém ainda chegou a esse nível de absurdo. Claro que a gente tem uma militância judiciária aí, né? No STF. Mas não dá ainda. Eles não têm essa condição de perseguir o cara do ponto de vista jurídico. Mas já começou no cancelamento internetiano. Certo? Aí eu coloco aqui, no máximo, evangélicos poderiam ser acusados de hipocrisia em alguns casos. Isso aí eu posso dizer, porque eu fiz parte muito tempo da igreja evangélica, tem muita hipocrisia lá dentro, sim, tá? Mas não é com todo mundo, tem muita gente boa ali na igreja, muita gente, assim, pessoas de bem mesmo, cara. Eu conheci muito calhorda dentro da igreja evangélica, mas também muitas pessoas legais, sabe? Então tem hipocrisia pra todo lugar, né, cara? Agora, dizer que eles incitam a violência, mano, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca, 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 tá? Eu não sei, pode ter igrejas aí um pouco mais radicais, mas muito difícil, cara. Então, eu até coloco aqui, se isso ocorreu ou vier a ocorrer, né, de incitar a violência, né, numa igreja contra homossexuais, será de fato um evento isolado e, evidentemente, dentro da esfera do contexto brasileiro, uma coisa assim muito rara de acontecer. Então esse argumento do Jean Willis, dizendo que a igreja incentiva a violência contra homossexuais, cara, não dá, velho, não dá. Isso não faz sentido algum à luz do Evangelho de Cristo, tá? Se você se pautar só na lei de Moisés, talvez vá lá, né, possamos considerar isso. Mas a gente está aí considerando o cristianismo e a aliança pautada no Novo Testamento. E eu não vejo, sinceramente, uma abertura aí para se dizer que há a possibilidade de violência contra as pessoas por conta de suas práticas. Desde que isso não seja crime, evidentemente, tá? Por exemplo, é claro que se um casal lésbico vai lá e mata o filho, como já aconteceu aí na sociedade, a mãe matou o filho por causa da sua relação, né? Lésbica, na verdade, não há uma correlação, não há causalidade aí. Não é porque elas eram lésbicas que elas mataram a criança. Tem uma correlação, evidentemente. Mas elas mataram a criança porque elas eram assassinas, cruéis, perversas, pautadas também numa certa ideologia feminista, né? Há correlação, mas a causalidade é por conta da sua própria violência e falta de caráter, né? Porque primeiro, nesse caso que eu estou citando, elas literalmente cortaram o órgão sexual da criança e depois vendo que a criança não conseguia se adaptar, meu Deus, como é que elas vão levar a criança pro médico? O médico vai ver aqui, o que vocês fizeram, pelo amor de Deus? Elas foram matar a criança, né? Isso foi noticiado na TV de uma maneira muito discreta. Agora, o caso do Maurício Souza, que crime hediondo, né? Porque ele falou que a gente não pode incentivar, mais ou menos, não que ele tenha dito dessa forma, com essas palavras, mas ele disse mais ou menos assim, a gente não pode incentivar nossas crianças, né, com esses símbolos gays aí na história em quadrinho e tal. Que loucura, né? Que inversão de valores, cara. Então, assim, eu coloco aqui, talvez o maior erro dos evangélicos nesse quesito seja entrar no debate sempre pelo viés moralista, né? Ao invés de denunciar a armadilha do lobby. O problema é a armadilha, é o escândalo. O escândalo na Bíblia significa armadilha, certo? Então, em vez de denunciar a armadilha do lobby político, eles preferem ficar discutindo, né? Essa coisa moral, se é pecado, se não é pecado. Tudo bem, isso pode ser discutido, lógico. Mas na esfera do debate público a gente tem que ir muito além disso. E demonstrar que o problema é a ingerência de uma engenharia antiética do ponto de vista social. Até coloco aqui, alguns homossexuais feministas, outras minorias variadas aí, não são necessariamente vinculados a agendas políticas. A grande verdade é que a maioria deles sequer concebem uma visão política mais sofisticada. Eu acho que o feminismo é um caso à parte aí também, porque o feminismo é muito pautado em literatura e existe um engajamento político já de natureza, sabe? Então o feminismo talvez seja uma coisa aí que tenha mais engajamento político do que qualquer coisa. Agora a homossexualidade eu acho que tem mais a ver com um comportamento que abre espaço para que as pessoas agora se valham de políticas geralmente de esquerda para defendê-las. Não sei, é uma impressão minha. E aí eu coloco aqui, o que eu vejo é que o lobby em si, quando exagerado, porque o lobby não é crime, né? Não é crime você fazer lobby político, mas quando exagerado ele acaba promovendo mais histeria coletiva do que amadurecimento das relações. É uma briga assim de jardim de infância, né? Fala de amadurecimento social, pelo amor de Deus.
O que esses caras trouxeram aí com essa polarização na sociedade é jardim de infância total. A rebelião das massas é coisa de mentalidade assim, juvenil, cara. E aí eu coloco, o erro aqui é sacralizar a política e ver nela a única resposta para seus anseios e interesses. O ser humano é, por natureza, dado à transcendência e espiritualidade. Isso foi assim em todas as civilizações do mundo. Por isso que a religião tem um mito, né, fundador nas civilizações, é tão importante para a formação delas mesmas. Mas quando você reduz sua relação apenas às ciências práticas da economia, da política e até mesmo da ética, porque só falar de ética sem fundamento ético é complicado, né? Perde-se aí um olhar além do horizonte, porque sempre tem que ter um além do horizonte. A mentalidade humana concebe a metacognição, é um além do cérebro, é um além da mente, é um além do horizonte, é um além da vida. Isso tudo está respaldado no ponto de vista da metafísica. Mas é certo que uma hora, né, você que critica, né, essa postura, dizendo que isso é religiosidade, não estou dizendo nesse sentido. Eu só estou dizendo que uma hora você vai precisar se confortar numa métrica muito além da mera política. E nesse momento não vai ajudar a ser um homem massa, meu amigo, não vai. Porque quando você estiver sendo confrontado por imposição da vida sobre alguma situação terrível, dramática, às vezes você perdeu um parente, às vezes você, sei lá, está com uma situação de depressão profunda, às vezes você, enfim, está com uma doença terminal, como é que você vai se confortar com a política? Onde a política vai te ajudar aí? A política é só ciência prática, ela não vai te ajudar no sentido último da sua existência. Aí eu coloco aqui, infelizmente a grande indústria do lobby progressista, politizada do jeito que está, age mais como Gramsci do que como Theodor Adorno. Pois embora, para quem conhece Gramsci, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube e também podcast, tanto sobre Gramsci quanto do Adorno. Para quem não conhece muito esses autores, assista ou escute no áudio para entender um pouco melhor. Mas é isso, né? Eles agem mais como Gramsci do que como Adorno. Pois embora ambos os autores sejam de esquerda, né, Gramsci e Adorno, e tenham uma visão crítica para com o capitalismo, eles mesmos abrem as portas para, ao invés de extinguir o capitalismo, que seria a pretensão, digamos assim, de revolucionários marxistas, o que eles querem é moldá-lo nos seus interesses socialistas / corporativistas. Tá? É mais um empreendimento do tipo Fabian Society, que não tem nada a ver com marxismo, do que propriamente marxismo, do que propriamente gramscismo, no sentido estrito sensu. Né? Só que vale usar o método de Gramsci. A direita extremista usa o método de Gramsci. Né? Então vale usar o método de Gramsci, progressismo também. Não tem problema nenhum se o método funciona. Né? A ideia do Gramsci é imitar o cristianismo. Como que o cristianismo varreu, né, o Império Romano? Como é que o cristianismo conseguiu entrar no Império Romano? É a pergunta que provavelmente Gramsci se fez. Né? Caramba, o grande Império Romano se cristianizou. Como isso aconteceu? Eu quero imitar essa prática para trazer agora os valores socialistas para o mundo. Talvez a ideologia não seja tão ruim quanto Marx dizia, a ideologia é a cortina de fumaça. Não, vamos então infiltrar pessoas dentro desses grupos ideológicos. Vamos infiltrar pessoas nas igrejas, nos clubes, na política, nas empresas. Por que não? Por que não fazer isso? Né? Qual que é o problema? Eu sou um ser dialético, meu Deus. São aqueles que representam uma liderança orgânica. Né? Assim, os gramscistas estão dentro da indústria cultural também, e não fora dela. Porque é fácil criticar a indústria cultural. Mas e quando o gramscista está dentro da indústria cultural? Eu não estou aqui querendo falar de marxismo cultural, não, tá? Marxismo cultural eu acho que é uma coisa muito resumida, considerando o fenômeno que a gente está explorando aqui. Não é mero marxismo cultural. É, na verdade, uma tentativa de nivelamento cultural que vai muito além do Marx, pelo amor de Deus, muito além. Né? Então não dá para falar marxismo cultural, ao meu ver. Bom, então eu coloco aqui, assim, gramscistas estão dentro da indústria cultural e não fora, eles tomaram um espaço que antes foram tão criticados por Theodor Adorno e companhia. E se Adorno prezava de fato pela dialética em termos negativos, por que não pensar dialética na relação entre capitalismo, indústria e cultura? Fica a pergunta. Não que se deva fazer uma síntese aí, pensaria Adorno, porque a dialética negativa não preza pela síntese. O Adorno está admitindo a dialética hegeliana, só que ele está contra a terceira etapa dessa dialética. Você admite a tese, você admite a antítese, mas você não necessariamente admite a síntese. Então, Adorno poderia sim admitir, eu não sei, do ponto de vista prático, Adorno é bem complexo. Né? O que Adorno queria de fato do ponto de vista prático é um tanto enigmático para mim. Mas, teoricamente, você pode juntar Lé com Cré e você vai pensar, dialeticamente, é fácil pensar que Adorno poderia admitir que a arte moderna se infiltrasse, porque ele prezava muito pela arte moderna como aquela que rompe contradição, né? Podia admitir que ela se infiltrasse na sétima arte, por exemplo, no cinema, e inserir valores nihilistas ali. Porque, eu repito aqui, né, se é pela arte moderna que se rompe contradição, a própria arte é como que um oráculo
para as massas. Mas quem que vai responder, vai ter contato com esse oráculo? No oráculo de Delfos, quem é o pontífice das relações entre os deuses e os homens era a Pitonisa, tá? Ela usava lá suas ervinhas e tinha suas revelações. Inclusive hoje a erva é as drogas psicodélicas, né? Você usa LSD, tão exaltado na evolução sexual dos anos 60. Tá na moda agora usar chá de ayahuasca, tá na moda usar DMT. DMT, uma molécula espiritual, digamos assim, que te abre aquilo que chamamos de elfos mecânicos, tá? Para quem não sabe elfos mecânicos, eu recomendo você pesquisar um pouco isso na internet, porque eles representam entidades que aparecem para você quando você está pelo efeito de uma determinada droga. Seja o LSD, seja o chá de ayahuasca, seja o DMT. O chá de ayahuasca tem o seu ingrediente, a molécula do DMT, né? Enfim, você se torna um ser espiritual aí. Isso gera grandes polêmicas, porque alguns admitem tamanho, assim, a loucura do efeito que essas drogas causam, porque são psicodélicas. Por incrível que pareça, né? Elas fazem as pessoas se convencerem de que aquilo é de fato espiritual e não só é feito da droga no sistema nervoso central. É uma coisa de louco. Eu não pretendo experimentar isso não, sinceramente, cara. Bom, e para fechar aqui, ó, daí não é estranho pensar em sexualidade enquanto adesão ideológica. Porque tanto as drogas psicodélicas, quanto a sexualidade, quanto qualquer outra coisa que mexa demais com o seu interior, pode ser usado para adesão ideológica. Por isso que eu falo aqui, a questão não é moralista, meu Deus. Não fica perdendo tempo com isso. A questão é mais profunda. Muito mais. E o Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, pressupõe, a grosso modo, essa ideia. A sexualidade passa a sair da esfera do privado e se sacralizar nas ruas, nos becos, nas avenidas. Essas paradas gay aí, tem cada absurdo que você fica assim, atônito, cara. Tem gente, os caras fazendo sexo na rua, como se fossem cachorros, como se fossem animais. Por isso que eu falo assim, olha, se existir reencarnação, meu amigo, tome cuidado, hein, pra você não virar um macaco bonobo. Porque, sinceramente, se a sua vida se resume apenas a práticas dos macacos bonobos, eu não sei por que você teria que voltar como ser humano, né? Caso exista esse troço de reencarnação, acho que não, né? Espero que não. Bom, aí eu coloco aqui, ó, bem da verdade, a vida adulta pressupõe, evidentemente, relações íntimas. Não tô falando isso, não é um problema pra mim. Mas quando você torna as relações íntimas levando do privado pro público, cometendo atentado ao pudor, né? Mexendo com a cabeça até de crianças, aí virou um problema sim, tá? Porque isso é da esfera das relações adultas e não das relações infantis. Eu coloco aqui, ó. O alvo, há muito tempo, deixou de ser os adultos, né, quanto à revolução sexual. Agora, a ideia é olhar para a geração que está se formando atualmente, ou seja, as crianças e os adolescentes atuais, e moldá-los à imagem e semelhança desta agenda. E assim, será que os conservadores estão tão errados em olhar isso como uma expressão de assédio até um tanto pautado em ideias escondidas, como é o caso da pedofilia? Eu tendo a pensar que talvez a crítica não seja tão exagerada assim. Certo? Por que essa ênfase em tentar tocar as crianças, né? E é aí que eu me volto ao caso Maurício Souza. O jogador de vôlei, né, que foi acusado de ser homofóbico, foi acusado de uma forma assim, hipócrita. Estou falando da hipocrisia da igreja evangélica, mas olha aí a hipocrisia desses novos puritanos, agora progressistas, que querem controlar a mente das pessoas e querem criminalizar opiniões. O tal do Andreoli, do Casagrande. O Casagrande é um caso à parte, ele teve uma treta antiga aí com o Maurício, mas no Andreoli, meu Deus do céu, que nível de hipocrisia sem precedentes, cara, meu Deus do céu. O cara dizendo que o sujeito é homofóbico, né? Imputando sobre ele crime, cara, porque ele criticou uma revistinha em quadrinhos. Olha o nível que a gente chegou. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista entre uma senhora, 50 anos mais ou menos, que assim, é uma pessoa de classe média, e portanto tem um conservadorismo que eu colocaria não ideológico, né? Pode ter conservadores ideológicos, eu acho que pode. Mas no caso dela era uma pessoa assim, afeita à sua própria geração, né? Na época dela era legal a mulher casar, ter filhos. Era um sonho dela e ela realizou o sonho dela, se casando, sendo mãe, tendo a sua própria profissão. E tudo mais, uma coisa normal, né? E aí do outro lado tinha um transexual, que olhou pra ela e viu nela a culpa, dizendo, mas será que você também, em sua atitude com o seu filho, não tem cometido um assédio ideológico de implantar nele essas ideias tradicionais? Cara, eu falo, mano, vá a merda, vá plantar batata, cara. Quer dizer,
Olha a loucura desse puritanismo progressista agora, querendo imputar culpa numa senhora de 50 anos, meu. Que loucura, velho. Que coisa bizarra isso daí. Isso é totalmente desumano. É totalmente desumano. E é merda colocada no ventilador, lançado sobre a sociedade. Querendo trazer, querendo criminalizar até uma senhorinha de 50 anos, ou um jogador de vôlei que criticou uma revista de quadrinho. Aí eu coloco aqui, ó, evidentemente, a postagem que ele fez, o jogador de vôlei, poderia ser entendida de muitos modos, certo? Se não fosse o fato de estar a deflagrar uma história em quadrinhos onde um herói famoso, ou melhor, o filho de um herói famoso, né, que é o filho do Superman, está a beijar outro jovem. Bom, e apesar de saber que quadrinhos não é uma arte restrita apenas às crianças e adolescentes, tem muitos, eu sou adulto, evidentemente gosto de algumas histórias de quadrinhos, né? Acho legal. Mas certamente a maioria das histórias de quadrinhos são voltadas a um público infanto-juvenil. E me parece mais do que evidente que uma HQ que tem 2 adolescentes se beijando é direcionada para adolescentes, efetivamente, e não necessariamente para adultos. Então tem muita gente que fala, mas quem é que lê história em quadrinho hoje em dia e tal? Adolescentes leem, certo? Portanto, entra aí o debate, de novo, que aqui eu acho que é o ponto nevrálgico da questão. O debate da sexualidade inata e da sexualidade adquirida, que ninguém resolveu ainda muito bem, né? Porque se existe uma sexualidade adquirida, então isso toca a influência que se faça da mídia frente ao jovem. Como que não? Né? Como é que você vai me dizer que não? Aí eu coloco aqui, porém, à luz da Revolução Sexual dos anos 60, me parece óbvio que existe de fato uma sexualidade adquirida, principalmente em jovens, pois seus cérebros estão em estado crítico, a saber, em formação, onde processos aleatórios, como a dissonância cognitiva, pode ter um efeito muito mais profundo do que em outras faixas etárias. É claro que o efeito sobre uma criança e sobre um adolescente é muito mais profundo se ele estiver sendo usado como cobaia de uma tentativa de dissonância cognitiva. Os behavioristas veem a sociedade como se fossem bichos, né, animais. Então, um cara que tem uma mentalidade behaviorista, que vê o homem como uma mera máquina, como é que você vai impedir um sujeito desse de querer fazer engenharia social, velho? Quem é que vai impedir? Claro que eles não vão chegar à loucura de castrar a população, a uma política de castração, né, como se fazem com os cachorros. Não, né? Mesmo que estejam preocupados com a superpopulação, dificilmente vai se fazer isso. Mas se cria agora uma mentalidade toda, né, nervosinha, a ideologia nervosinha dos canceladores aí da internet, a cultura do cancelamento. Daí não é estranho vermos propagandas de bancos, o Banco Bradesco, né, que nada deveriam falar sobre sexualidade. Que porra o Banco Bradesco tem a ensinar sobre sexualidade, me diz. O que o Banco Itaú e o Banco Bradesco tem a ver com esse debate, meu amigo? Mas vá lá, se 1000 empresas, né, financiam o Fórum de Davos, eles querem fazer parte da elite também. Bom, aí você tem bancos que nada deveriam falar sobre isso, fazendo propagandas com criancinhas incitando jovenzinhos a serem princesas e blá blá blá. Eu não gostaria que um idiota desse mexesse com a cabeça do meu filho. Eu acho que nenhum pai gostaria disso. Eu duvido que um pai gostaria que alguém tentasse mexer com a cabeça do seu filho em termos de sexualidade. Se o moleque crescer e for homossexual, isso é uma coisa à parte, tá? Agora, mexer com a cabeça da criança mediante esse processo de manipulação, isso é uma coisa tão antiética que eu não tenho palavras para descrever. Não tenho palavras para descrever. Então, assim, a meu ver, embora eu não esteja condenando, eu estou dizendo aqui categoricamente, eu não condeno homossexual. Mas eu estou dizendo que é sim um crime hediondo incitar crianças nesse sentido. Sexualizar crianças. Aí você perguntar, mas então você é contra a educação sexual? Bom, depende de como é feito essa educação, tá? Porque se for para fazer apologia a ideologias obscuras, é claro que eu vou ser contra. Mas se for para estudar a biologia do corpo humano, eu sou totalmente a favor, né? Você pode ensinar do ponto de vista ético o respeito. Você chegar no seu filho, ou o professor chegar no seu aluno e dizer, olha, respeite o seu amigo, se ele é assim, se ele é mais afeminado ou não. Isso é uma coisa. Agora, você fazer apologia é outra totalmente diferente, você não acha? Se os caras são contra o ensino religioso, por que diabos ele tem que ser a favor de ensino ideológico, velho? Isso é uma coisa óbvia isso. Bom, e aí eu coloco em via de pregar nessa ideia de ideologia de gênero. Você destrói identidades infantis. E por irônico que seja, é em nome do identitarismo que feministas e gays militantes são financiados. Então, olha só, de um lado você tem a ideologia de gênero, que é contra a ideia de identidade. Não tem identidade homem e mulher. Isso não é nada, né? É fluido. Do outro lado você tem o exato oposto, que é um identitarismo ferrenho, orgulhoso, sarraceno, radical,
que está dizendo, eu quero defender a minha identidade feminista. Homens tem homem feminista aí também, né? Ou a gaysista. Então como coadunar isso com a ideologia de gênero? Não dá. Eu até colocar aqui, ó, se você acha que há coerência nisso aí, certamente você faltou na aula de lógica, né? Porque não tem como você corroborar, por exemplo, o lobby LGBT com a ideologia de gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está diante de nós é a prática nua e crua do narcisismo ideológico, onde empatia é só aparência e pretexto. Confundiram demagogia com democracia, como já na antiga Grécia Platão havia afirmado. Tomem cuidado com essa confusão. Devemos condenar, claro, a homofobia de fato. Eu enfatizo isso aqui, devemos condenar a homofobia, enquanto ela seja a principal motivação para cometer crime. Você acha que eu não vou ser contra? Se um cara pega uma lâmpada e bate no cara homossexual só porque ele é homossexual, você acha que eu não vou ser contra alguém matar um travesti na rua e tal? É evidente que eu vou ser. Mas eu preciso saber as motivações, porque não é porque um sujeito assim morreu que ele morreu porque ele era isso ou aquilo. Ele pode ter feito um monte de coisas, né? Que nada justificaria, lógico, o seu assassinato. Mas que não tenha o assassinato a ver necessariamente com o fato dele ser isto ou aquilo, certo? É a mesma coisa falar de feminicídio. O cara matou a mulher. Isso é feminicídio. Mas peraí, ele matou a mulher porque a mulher é mulher? Ou ele matou a mulher por outro motivo? Porque se foi por outro motivo, não se encaixa bem com o feminicídio, propriamente dito. Tá? Há quem conteste isso, dizendo que está no inconsciente patriarcal do homem, que ela é mulher, então ele tem que abusar dela e tal. Bom, eu não acho isso, não. Certo? Tem feminicídio no Brasil? Tem. Mas nem todo homem que fere, que bate ou que matou a mulher está fazendo isso porque ela é mulher, propriamente dito. Quer dizer, esse às vezes não tem nada a ver, não é o motivo central. Eu não estou justificando o ato. Claro que o ato é hediondo, certo? É hediondo e deve ser condenado. Bom, vamos lá. Então, é isso, né? Devemos condenar a homofobia, principalmente enquanto isso redunde na motivação de cometer crime, mas não podemos jamais dizer que se uma pessoa que tem ojeriza natural, a prática da homossexualidade, seja por motivos religiosos ou culturais, né, tem N motivos aí, será agora um criminoso, né? Ele está lendo lá o livro de Deuteronômio, aí ele lê isso aí e fala, ai meu Deus, agora o cara é um criminoso porque ele leu o trecho da Bíblia. Isso é uma grosseria sem precedentes, né? Aí a gente entra na hipocrisia do Andreoli, comentando o caso do Maurício Souza. E aí eu digo aqui, essas são coisas diametralmente opostas. O próprio conceito de homofobia pressupõe o medo ou fobia de práticas sexuais e não convencionais, o que já é incoerente, né, com a associação a crimes. Então não sei como fazer esse link entre fobia e crime, né? Você me explica aí depois. Mas enfim, se de fato perogeriza por uma determinada prática é uma fobia, isso tem que ser tratado, certo? Assim como a aracnofobia é um medo de aranhas. Então, agora como isso se encaixa num crime propriamente dito, é uma questão à parte. Agora, enquanto preconceito que esteja pautado até no desrespeito que chega ao nível de um crime, é claro que a pessoa tem que responder por isso. Você quer chamá-la de homofóbico, o que for, chame. É evidente que se algumas pessoas são a favor de certas práticas sexuais, outras serão contra. E isso ocorre até dentro da esfera das relações heterossexuais. Os puritanos, meu amigo, tinham um problema com a sexualidade. Alguns talvez até tomassem banho de roupa. Tem caso aí que a gente pode ler na história. Os caras tomar banho de roupa, pelo amor de Deus. Então, assim, quando você fala da questão sexual, isso é uma questão muito idiosincrática, muito idiosincrática. Então, pessoas podem ter ojeriza disso por conta delas terem transtorno obsessivo-compulsivo. Então elas se tornam o quê? Assexuadas porque elas sentem nojo da prática. Aí você vai dizer que essas pessoas são o quê? Sexofóbicas, né? Cara, tudo isso tem a ver, às vezes, com a situação, o contexto da pessoa, e não necessariamente uma deliberação criminosa frente a isto ou aquilo. É uma confusão total que os caras estão fazendo na sociedade sem considerar esses meandros. Então eu não vejo como criminalizar as pessoas por ter opiniões a esse respeito. Por que você precisa da opinião do seu vizinho a respeito da sua sexualidade? Por quê? Que diferença vai fazer isso na tua vida? Né? Você deveria fazer assim, o teu vizinho é contra o que você faz. Foda-se o meu vizinho. Né? Desde que ele não venha agredir ou desrespeitar, né, efetivamente a pessoa, o que importa a opinião dele? Vai querer controlar a opinião do cara? Bom, então eu coloco aqui, querer obrigar as pessoas a te amarem, né, a te respeitarem, as pessoas não podem nem pensar mal de você, hein? Não podem pensar mal de você. Quiçá falar, né? Se falar então, meu Deus, serão condenados ao apedrejamento. Agora, não pode pensar, Os caras querem controlar isso. Então todo mundo é obrigado a te amar,
não apenas pelo que você é, mas pelo que você faz. Isso é um absurdo. Quer dizer, eu respeito um jogador de futebol enquanto ser humano só porque ele joga futebol, por acaso? Não. Aí ele faz isso. Você pode até respeitar o Pelé pelo seu futebol do que pela sua pessoa, né? Enquanto um sujeito que tenha lá desprezado a sua filha. Mas o que impera aí ainda é a dignidade humana, independente do que a pessoa faça. Eu respeito o sujeito pela dignidade humana que ele tem como respaldo de expressar, né? Não só o caráter da espécie, mas da própria condição humana. Isso não tem nada a ver com o que ele faz ou com o que ele é, entendeu? Se é um criminoso, evidentemente vai pagar pelo seu crime, tá? Agora, se a questão é pautada no que é pecado, no que não é pecado, isso tem pauta apenas no que confere a sua própria fé. E aí eu coloco aqui o seguinte, repetindo essa parte, né? Querem obrigar as pessoas a te amarem não apenas pelo que você é, mas pelo que você faz, é um absurdo. Porque nem Cristo foi poupado sendo quem era, né? Um homem santo. Pelo contrário, ele foi crucificado e foi morto. Se Cristo obrigasse as pessoas a amarem ele nunca teria dito, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Os caras estavam crucificando o Cristo, ele diz isso. E agora, na mentalidade progressista barra puritana, eles não querem nem que a gente pense, assim, tipo, não concordo com isso. Nem isso pode. E só para finalizar, não é à toa que um dos arautos da nova esquerda, Michel Foucault, tenha feito tantos elogios à loucura, pois à luz do que se pretende dizer em termos de agentes da história, a grosso modo, por parte de muitos teóricos socialistas, se observou que o lupenproletariado e outros grupos heterotópicos heterotópico na linguagem do Foucault, diga-se de passagem aqui, aqueles catalogados pela psiquiatria, porque a Foucault tinha um problema com essa coisa de catalogar doenças na conjuntura da tecnicidade, né, da psiquiatria. Ele critica muito isso. Mas, enfim, isso está catalogado e é respaldado por conta daqueles que admitem o proletariado como agentes históricos, sendo esses os representantes da mudança social e das utopias tradicionalistas. Eis que o narcisista, o histriônico, o borderline e a cereja do bolo, claro, né, o sociopata, passam a aderir ao modus operandi que lhes convém e, enfim, geram histeria coletiva, onde o respeito a muitos foi para o espaço. Eu não quero confundir também desvio de personalidade com doença psiquiátrica, tá? A doença é uma coisa, a esquizofrenia é uma coisa, a psicopatia é outra. Não estou querendo dizer que o esquizofrênico tem a culpa de qualquer coisa e seja ele usado como massa de manobra. Não tem nada a ver com isso, tá? O que eu estou dizendo é que esses desvios de caráter, até de personalidade, né, como dizem os psiquiatras aí de plantão, podem ser usados por outros sociopatas que são os grandes agendadores, digamos assim. E é evidente que, independente de um sujeito ser homossexual ou não, ele pode ser alguém assim, com esse desvio de personalidade, e fazer da bandeira homossexual a expressão máxima do seu desvio categórico de personalidade. Evidentemente que o pêndulo também segue para o outro lado, e pode ser que, por psicologia reversa, o conservador, sendo este histriônico e narcisista, passe a agir de modo a fortalecer seu antagonismo. Então, é evidente que tanto um ou outro possam ser narcisistas, e eles acabam nessa dialética fortalecendo um ao outro. Esse movimento conservador que existe hoje no Brasil muito forte, que ainda defende até muitos vinculados ao bolsonarismo, outros nem tanto, ocorre também por causa dos exageros evidentes dessa classe progressista. Então é isso, né? Enquanto não se entender o que é temperança e o que é maturação nas relações sociais, a gente vai se manter apenas nesse debate moralista que fica acusando um ao outro e não chega a nenhuma conclusão. Como diria Adorno, é o pressuposto da dialética negativa.